Paz do Senhor, meus queridos. Mais uma vez quem vos fala é o diácono Lucas da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na direção do pastor Rodrigo Matos e da pastora Kelly Matos. Sou grato a Deus por mais uma vez poder compartilhar um pouco do Evangelho de Lucas. Creio que no decorrer de todos os capítulos que temos estudado até hoje, Deus já tem nos ensinado muito. Hoje, iremos analisar o capítulo de número 22 desse Evangelho. Estamos nos últimos momentos de Cristo, antes dele ser crucificado. Este capítulo inicia nos informando que os sacerdotes e os escribas estavam procurando uma forma de matar Jesus, e Judas combinou com eles como entregaria o nosso Cristo. Chegando o dia da Páscoa, Jesus se reúne com seus discípulos para juntos cearem. Esse é um dos momentos mais importantes para os cristãos, pois é o momento de comunhão uns com os outros e da Igreja com Cristo. Nesse período, era comemorada a saída de Israel do Egito, pois Deus com mão forte os tinha libertado da escravidão egípcia, e por isso eles comemoravam. Eles se recordavam do grande livramento que Deus os concedera. Era comum, na comemoração da Páscoa, beberem 4 taças de vinho. Lucas registrou uma delas no versículo 17, antes do partir do pão. Enquanto Jesus partiu o pão entre eles, dizia: "Isso é o meu corpo, que por vós é dado." E da mesma forma ele fazia com o vinho. Jesus estava estabelecendo um novo significado para a Páscoa, pois ele se referia ao pão como o corpo dele e ao vinho como o sangue dele. Jesus estava dizendo que o corpo dele seria ferido e o sangue dele derramado para nos garantir a libertação, a salvação, a purificação. Cristo foi crucificado para nos salvar. Ele é o Cordeiro Pascual. Não existe salvação se não for em Cristo. Ele foi crucificado em nosso lugar. O sangue dele foi derramado para nos salvar. Por ele ter morrido, todo aquele que crer nele será salvo. Louvado seja Deus, que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Parece estranho que após Jesus falar para seus discípulos que o pão que era partido entre eles era a carne e o vinho, o sangue dele, que mesmo após anunciar que um dos discípulos iria o trair, eles se preocupem mais com quem seria o maior no reino dos céus. Essa discussão entre os discípulos, logo após a ceia, é registrada apenas no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus e o de Marcos têm sim diálogos similares, mas eles não registram esses diálogos após a ceia. Porém, no Evangelho de João, está registrado Jesus lavando os pés dos discípulos, o que poderia ser a aplicação do que Jesus ensina a seus discípulos neste capítulo, que no reino de Deus, o maior deve ser como quem serve. Jesus é Deus, Ele é Rei, Ele é o Mestre, mas mesmo assim, Ele para poder lavar os pés dos seus discípulos. Talvez os discípulos acreditassem que o reino que Jesus veio estabelecer já estava próximo, e por isso eles queriam saber quem deles receberia maior honra. Jesus ensina para seus discípulos que o maior deve ser como quem serve. Jesus mostrou que o maior no mundo pode ser aquele que está na mesa sendo servido, mas que o nosso Cristo tomou a posição de servo. Se Jesus veio para servir, como podemos esperar ser servido? Muito maior honra terá no céu aquele que serviu os outros do que o que foi servido. Somos seguidores de Cristo. Precisamos seguir os passos dele. Servir uns aos outros, assim como Jesus. Após a ceia, Jesus veio para o Monte das Oliveiras para orar. Neste momento, Jesus adverte seus discípulos a orarem para não entrar em tentação. Ele sabia o que estava prestes a ser crucificado.
Sabia que seus discípulos estariam em aflição e por isso os manda orar para não entrar em tentação. Quando a situação em que vivemos está difícil, precisamos orar. Orar para vencermos as tentações. Orar para sermos por Deus revestidos de forças. O Evangelho de Lucas enfatiza muito a oração. Ele registra parábolas sobre a oração, registra ensinamentos sobre a oração, registra momentos em que Jesus se separava exclusivamente para orar. Jesus mostrou que precisamos orar, pois ele orava. Se quisermos vencer as tentações, precisamos nos entregar a Deus em oração. Quando Jesus estava orando, podemos perceber que ele estava muito angustiado, estava sofrendo. O sofrimento era tão grande que o suor dele se tornava em grandes gotas de sangue. Quando se está em uma situação física e psicológica estressante, pode ocorrer de pequenos vasos sanguíneos se romperem e então o sangramento se misturar com o suor, mas tem que ser uma situação de extrema angústia. Jesus estava apavorado e por isso foi necessário descer um anjo do céu para o confortar. Enquanto ele orava, pedia para Deus passar dele o cálice. No Antigo Testamento, o cálice tem associações com o sofrimento e com a ira de Deus. Jesus também orou, pedindo que não fosse feita a vontade dele, mas a de Deus. Apesar de Jesus estar sofrendo, apesar de Jesus pedir que o cálice fosse passado dele, que ele não bebesse dele, ele se entregou à vontade do Pai. Independente da nossa vontade, precisamos aprender a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Meu querido, creia que a vontade dele é muito melhor do que a nossa, que os projetos dele em nossas vidas são maiores do que os que nós temos, pois Isaías nos diz, no capítulo 55, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Jesus orou dizendo: seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus consentiu em beber do cálice da ira de Deus. O sofrimento de Jesus não era o medo de ser açoitado, coroado com espinhos, o de ter suas mãos e seus pés perfurados com pregos. Não era o medo do abandono, de ser abandonado por aqueles que foram curados por ele, abandonado por aqueles que o ouviram pregar, pelos que foram alimentados por ele. Não era o medo da traição, não era o medo de ser rejeitado por seus discípulos, de ser negado por ele, e muito menos o da morte. Ele estava com medo, por saber que os pecados de todos aqueles que creram e que ainda iriam crer nele seriam lançados nas suas costas. Ele sentiria o peso do pecado. O pecado, segundo Isaías, é o que nos afasta de Deus. Os nossos pecados foram lançados sobre Cristo. Ele era santo, mas pegou os nossos pecados e se fez profano. Era puro, mas os nossos pecados o contaminaram. As nossas mentiras e hipocrisias foram lançadas nele. Cada pensamento impuro, cada palavra, cada atitude desleal foi lançada sobre ele. Estava nele. Ele estava com medo de ser afastado de Deus por causa do pecado, de ser rejeitado por Deus. Cristo não foi levado àquela cruz por causa dos pecados dele. Foram os nossos pecados que conduziram Cristo à cruz. Paulo, quando escreve aos Gálatas, diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito em nosso lugar. Cristo se fez profano, abominável aos olhos de Deus, em nosso lugar. Ele morreu para nos salvar. Jesus estava com medo, porque os nossos pecados traria sobre ele a ira de Deus. Após Jesus encerrar a oração,
E ao encontrar com seus discípulos, ele os repreende novamente. Orai, para que não entreis em tentação. Judas aparece, e com ele os soldados para prenderem Jesus. Enquanto Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote, Pedro segue de longe. Durante esse percurso, Pedro é interrogado 3 vezes. Na primeira, uma criada o vê e diz: este também estava com ele. Na segunda, um homem o diz: tu és também um deles. E na terceira, também diz: este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Nas 3 vezes Pedro negou, mas o texto nos diz que na terceira vez, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. E nesse momento, o Senhor Jesus olha para Pedro e ele lembra: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Logo em seguida, Pedro sai arrependido e ele chora amargamente. Mas depois que Pedro se levanta, ele se levanta como líder dos apóstolos. Ele realmente se arrependeu. O que nos mostra que quando nós nos arrependemos, Deus realmente perdoa os nossos pecados. Pedro negara a Cristo, mas Deus o perdoou, porque ele se arrependeu. Independente de qual tenha sido os nossos pecados, se nos arrependermos e nos entregarmos a Deus, Ele nos perdoará e nos dará forças para resistirmos às tentações. Os soldados zombavam de Cristo, colocaram uma venda em seus olhos e o batiam. Debochavam dele, dizendo: profetiza-nos, quem é que te feriu? Jesus foi levado a julgamento. Ele foi humilhado, mas tudo o que ele passou foi para nos salvar, para nos aproximar de Deus. Deus nos amou tanto que entregou seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus nos amou de uma forma tão grande que ele aceitou ser o sacrifício que nos aproximou novamente de Deus. Espero que essas palavras tragam paz e alegria aos seus corações. Que Deus os abençoe.